Dita desconfia de que Zuma está tramando algo terrível e decide pedir ajuda ao detetive Sabiá para investigar a rival. Juntos, eles descobrem segredos que podem destruir de vez a falsa gravidez da megera. Com a ajuda do detetive Sabiá, ela prepara algo que promete abalar a cidade inteira. No grande show diante de Candinho e de uma plateia lotada, Dita decide agir, e Zuma acaba passando pela maior humilhação de sua vida. O que Dita vai revelar diante de todos? E até onde Zuma vai para não perder tudo o que conquistou? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo, dê uma nota de 0 a 10 para o que acontecerá com o casal Candinho e Dita. Candinho chega na casa dos anjos decidido, o coração acelerado, o rosto tenso e a esperança pulsando nos olhos. Ele não vai embora sem respostas. Depois do fracasso do plano cruel de Zuma, que tentou sequestrar Dita no carro, o caipira sente que agora, mais do que nunca, é hora de colocar a megera contra a parede. Ao entrar no salão principal, as crianças interrompem as brincadeiras, curiosas com a presença dele. Samir observa de longe, sem entender o motivo da visita repentina. Candinho olha em volta, respira fundo e fala em voz firme. Cadê a Zurma? Manda ela aparecer, que hoje nós vai resolver isso de uma vez por todas. Zuma surge logo em seguida, descendo as escadas com ares de tranquilidade, como se nada tivesse acontecido. Usa o mesmo sorriso dissimulado de sempre, aquele que tenta esconder toda a podridão por trás do rosto angelical. Ora, ora, quem diria o nosso Candinho bravo? O que foi? O mundo acabou ou você resolveu criar coragem? Provoca ela, cruzando os braços e se aproximando dele com passos lentos. Candinho não se deixa intimidar e responde. Eu vim buscar respostas, Zurma. Quero saber o paradeiro do meu fio. Sua voz treme, mas é de emoção. Você sabe de alguma coisa e eu tô cansado de você brincar com coisa séria. Zuma solta uma risada baixa, debochada, e lança um olhar provocante. Eu? Brincar? Ora, Candinho, você me conhece mal. Eu não brinco com sentimentos. Eu apenas espero o momento certo de revelar o que deve ser revelado. As crianças se aproximam, curiosas com o clima tenso. Dita não está ali, mas o nome dela parece flutuar no ar, como uma sombra sobre a conversa. Candinho dá um passo à frente, o olhar firme. Então fala logo, mulher. Você sabe onde está meu fio, não sabe? Zuma arqueia uma sobrancelha e responde com um tom teatral. Sei, sim, eu sei exatamente onde está o seu filho, Candinho. O silêncio toma conta da sala. Samir arregala os olhos e até as crianças menores param de respirar por um instante. Candinho se aproxima, o chapéu na mão, a voz trêmula de esperança. E por que então você não contou antes? Sabe que eu tô quase doido procurando esse menino. Pelo amor de Deus, Zurma, fala logo. Onde é que ele tá? Zuma sorri com malícia, brincando com o nervosismo dele como uma gata que tortura o rato antes do bote. Eu não contei antes, Candinho, porque eu não sabia se você estava preparado para essa notícia. Ela se aproxima lentamente, colocando a mão no peito do caipira. E agora, você está pronto? Candinho dá um passo para trás, incomodado com a aproximação. Pronto eu tô, mulher. Eu só quero saber onde está meu fio, ora essa. A vilã sorri, preparando o golpe com a frieza de quem já mediu as consequências. A tensão cresce. E todas as crianças observam atentas, sem entender direito o que está prestes a acontecer. Zuma olha para Samir, como se fosse dizer algo importante, mas muda de ideia e põe a mão sobre a própria barriga. Pois bem, Candinho, o seu filho está... aqui. Ela alisa o ventre e completa com um sorriso vitorioso. Aqui na minha barriga, porque eu estou grávida de você, Candinho. Um coro de espanto ecoa entre as crianças. Candinho arregala os olhos boquiaberto e solta o chapéu das mãos. O quê? Você tá falando sério, mulher? Não me venha com essas lorotas, não. Zuma dá um passo à frente, mantendo o olhar fixo no dele. Eu estou falando muito sério, Candinho.
Aquele nosso momento juntos aconteceu, quer você queira ou não, e o fruto dessa noite está crescendo aqui dentro. Samir, confuso, levanta a mão e pergunta em voz alta: como é que é isso, dona Zulma? O que acontece numa noite que faz bebê aparecer? As outras crianças caem na risada e começam a repetir a pergunta, zombando da situação. Candinho fica vermelho feito pimentão, sem saber onde enfiar a cara, e Zulma ordena: ora, que menino curioso! Isso não é coisa de criança ficar perguntando, não. Vão tudo para a cama, vamos! Já passou da hora. Zulma ri com ironia, observando a tentativa dele de escapar do constrangimento. Quando as crianças finalmente saem do salão, ela se aproxima ainda mais e fala em tom provocante: eu sei que não é fácil aceitar, Candinho, então vou lhe dar um tempo para pensar, um tempo para se acostumar com a ideia. E claro, para avisar sua esposinha caipira que o amor da vida dela agora vai ser pai de novo. Candinho tira o chapéu e coça a cabeça, completamente perdido. Ora que agora lascou de vez. Mas Zulma, satisfeita com o caos que causou, apenas sorri e vira as costas com ar de superioridade. Pense com carinho, Candinho. A paternidade é um presente, mesmo quando chega de surpresa. Candinho observa a megera se afastando, dividido entre a confusão, a raiva e a dúvida. Ele sabe que aquela história cheira a mentira, mas a forma segura com que Zulma fala o faz vacilar. E enquanto as crianças cochicham pelos corredores, ele deixa a casa dos anjos com o coração pesado, levando consigo a dúvida que o atormentará por muitos dias. A lua brilha sobre o orfanato e Zulma observa pela janela, triunfante. Um sorriso perverso toma seu rosto. O primeiro sinal de que ela ainda tem muitos truques escondidos na manga. A noite cai sobre o vilarejo e a casa dos anjos já dorme em silêncio. Só o som distante dos grilos e o farfalhar do vento preenchem o ar. Candinho chega em sua mansão cabisbaixo, o olhar perdido, a mente latejando pelo que ouviu de Zulma. Dita, que o esperava na varanda, percebe de longe o semblante carregado do marido e logo se adianta, enxugando as mãos no avental, inquieta. O que foi, Candinho? Pergunta, a voz misturando ternura e apreensão. Zulma abriu o bico? Ela te contou onde está seu fio? Candinho hesita, olha para o chão, coça a nuca, respira fundo. Um turbilhão se forma em sua cabeça. Ele sabe que deveria contar, mas também sabe que aquela notícia cairia como uma bomba no coração de Dita, ainda mais na véspera da apresentação tão importante dela. Por alguns segundos fica em silêncio, encarando o nada, até que decide seguir o instinto, o da proteção ou o do medo. Ele ergue o olhar e responde, tentando soar natural. Infelizmente não, viu, Dita? Parece que ela estava só falando por falar, não sabe de fio nenhum. Dita franze a testa. O jeito com que ele evita seu olhar denuncia algo. Ela se aproxima, cruzando os braços. Você tem certeza, Candinho? Questiona, com desconfiança evidente. Ela não estava só mentindo para você, não? Candinho engole seco. O suor escorre pela têmpora. Ele tenta disfarçar com um sorriso amarelo, mexendo no chapéu para fugir da tensão. Acho que não, Dita. Dessa vez era verdade. Ela parecia meio confusa. Melhor a gente não esperar nada vindo dela. Dita o observa, tentando ler o que há por trás daquelas palavras. Há algo de diferente no tom dele, algo que ela nunca ouviu antes. Mesmo assim, prefere não insistir, mas o olhar dela permanece fixo, investigativo. Ele desvia o olhar e entra em casa. Por dentro, o caipira sente o peso da mentira. Enquanto tira as botas e senta na beira da cama, pensa consigo mesmo. Eu não gosto de mentir para Dita, mas vou esperar a apresentação dela passar para eu contar essa notícia para ela de que a Zulma está grávida. Assim, eu não atrapalho minha esposa nesse momento tão importante. Dita, no entanto, continua de pé na porta, observando-o. Há uma pontinha de tristeza no olhar, misturada a algo que ela mesma não entende, talvez seja intuição.
O silêncio entre os dois é tão pesado que dá para ouvir o bater do relógio de parede. Ela tenta mudar de assunto, mas o tom ainda é desconfiado. Tá certo, Candinho. Se você diz que ela não sabe de nada, eu acredito, por enquanto. Mas sei lá, tem coisa nesse seu olhar que não me convence, viu? Ele força um sorriso. Que é isso, Dita? Eu só tô cansado, só isso. Foi um dia pesado. Ela não responde. Apenas ajeita o lenço na cabeça e vai até o fogão, fingindo se ocupar com o jantar. Mas o rosto dela revela tudo. Dita não acredita totalmente. Há algo queimando dentro dela, uma fagulha de dúvida que não se apaga. Mais tarde, quando Candinho já dorme, Dita permanece acordada, olhando o teto. O som dos grilos volta a preencher o silêncio, mas a mente dela não descansa. Ele está escondendo alguma coisa. Eu sinto. Zuma deve ter dito algo e ele não quis me contar. Mas o quê? O olhar dela se enche de determinação. Pela primeira vez, a caipira parece decidida a agir por conta própria. Ela se levanta da cama, ajeita o chale nos ombros e encara o espelho. Pois é, Dita. Se Candinho não fala, eu mesma vou descobrir. E assim, no dia seguinte, logo ao nascer do sol, Dita já está de pé, o coração acelerado e a cabeça fervendo. Ela não aguenta mais viver na incerteza. Enquanto o marido dorme, ela decide investigar por conta própria o que Zuma realmente sabe. Sai de casa em silêncio bem cedo pela manhã, o olhar firme e a alma tomada por uma mistura de medo e coragem. Algo diz que Dita está prestes a descobrir muito mais do que imagina e que a verdade pode ser ainda mais cruel do que o segredo que Candinho tentou esconder. O sol mal nasce e Dita já está de pé, determinada. O olhar dela brilha com aquela mistura de coragem e curiosidade que só quem desconfia de algo grande consegue ter. O lenço azul amarrado na cabeça, o passo firme e a voz decidida mostram que a caipira não vai descansar enquanto não descobrir o que Zuma esconde. Depois de pensar por um tempo, ela decide procurar o único homem capaz de ajudá-la nessa missão, o detetive Sabiá. Ela o encontra sentado na praça, lendo um jornal e tomando café em um copo de alumínio, com aquele ar de quem já viu de tudo e não se espanta mais com nada. Dita chega apressada, quase sem fôlego. Sabiá, eu preciso da sua ajuda para investigar uma pessoa muito suspeita, diz ela, ajeitando o chale sobre os ombros. O detetive, sem tirar os olhos do jornal, responde com o costumeiro ar irônico. Me perdoe, Dita, mas já está lotada a minha agenda de investigações. Se aparecer mais uma, é capaz de eu não chegar a lugar nenhum. Mas Dita não se dá por vencida. Cruza os braços e fala com aquele tom de quem sabe que está prestes a jogar uma bomba. Ah, mas dessa você vai gostar, viu? Quem nós vai investigar é a Zurma. E eu tenho certeza que se nós caçar um pouquinho só, nós acha caroço nesse angu. Sabiá finalmente abaixa o jornal, curioso. Vai ter angu na investigação? Pergunta, com um meio sorriso no canto da boca. Dita revira os olhos, impaciente, e o puxa pelo braço. Não, homem, mas vamos logo. E lá vão os dois. A dupla mais improvável, a caipira desconfiada, e o detetive malandro seguindo rumo à casa dos anjos. No caminho, Sabiá vai reclamando do calor, do barro e das formigas, enquanto Dita o manda calar a boca para não chamar atenção. A cena é quase cômica, mas o clima é de tensão. Quando chegam à casa dos anjos, Dita olha para os lados, certifica-se de que ninguém está por perto e sussurra. É aqui, Sabiá, é aqui que essa cobra mora. Eles entram sorrateiramente, pisando devagar, escondendo-se atrás da cortina do corredor que dá para o quarto de Zuma. Lá dentro, a megera conversa animadamente com Carmen, sem imaginar que está sendo observada. Carmen, com um ar zombeteiro, provoca. Tá bom, Zuma. Você conseguiu fazer Candinho acreditar que você tá grávida dele. Mas como é que você pretende fazer a barriga crescer? Vai começar a comer o dobro a partir de agora? Do lado de fora, Dita arregala os olhos, quase soltando um grito. Sabiá, por sorte, tapa a boca dela antes que a vilã ouça. Ele murmura. Então é isso, Zuma tá fingindo a gravidez. Dita,
indignada, sussurra de volta. Eu sabia que essa desgraçada estava aprontando. Nós tinha que arrumar um jeito de fazer todo mundo ouvir elas falando. O detetive sorri, orgulhoso, e abre o sobretudo, revelando o seu fiel companheiro, um pequeno gravador de voz. Por sorte, eu sempre ando com meu gravador para investigações. Dita o olha com admiração. Agora sim, Sabiá. Agora você me provou que é um detetive de verdade. Enquanto Sabiá liga o aparelho, o som dentro do quarto fica ainda mais revelador. Zuma, visivelmente irritada com a provocação da vidente, rebate. Muito engraçado, Carmen. Às vezes você realmente faz questão de parecer a Zenaide. E sem perceber, começa a se incriminar. Candinho é lentinho, você sabe. Ele acreditou na mentira de que dormimos juntos e acreditou que estou grávida. É capaz de eu colocar um travesseiro na barriga por dentro do vestido e ele já acreditar que a barriga cresceu. Carmen gargalha alto, divertindo-se com o cinismo da amiga. Você tem razão, Zuma. Até hoje, Candinho não chegou nem mesmo perto de descobrir que Samir é seu filho perdido. Nesse instante, o sangue de Dita gela. O nome Samir ecoa em sua mente como um trovão. Ela se vira para Sabiá, com os olhos marejados e a voz trêmula. O que foi que ela disse? Samir, o filho perdido de Candinho? Sabiá pausa a gravação, incrédulo, e a encara sério. Dita. Parece que essa história é mais profunda do que a gente pensava. Os dois se levantam rapidamente tentando sair dali antes que sejam descobertos. No entanto, antes de ir embora, Dita lança um último olhar para o quarto de Zuma. Lá dentro, a vilã e a vidente seguem conversando, rindo da ingenuidade de Candinho sem imaginar que acabaram de cavar a própria cova. Lá fora, já na estrada, Sabiá e Dita caminham em silêncio. O vento bate no rosto deles, e só depois de alguns passos ela fala, com a voz embargada. Então quer dizer que o Samir é o fio do Candinho? Sabiá confirma com um aceno pensativo. Tudo indica que sim. E agora nós temos a prova que precisa para desmascarar a Zuma. Dita aperta o punho, tomada pela indignação e pela coragem. Pois ela que se prepare. Dessa vez, eu é que vou abrir o bico. O detetive sorri, ajeita o chapéu e conclui com ironia. E o angu, Dita. Ela responde, com um olhar firme e vingativo. O angu? Agora ele vai engrossar. O vento sopra forte, levantando a saia florida de Dita, mas nem isso a distrai daquilo que acaba de ouvir. Ela ainda tenta recuperar o fôlego, enquanto Sabiá pula feito um menino que achou um tesouro. O detetive, empolgado, quase tropeça na própria capa, com os olhos brilhando de euforia. Você estava certa sobre a magnitude dessa investigação, Dita, exclama ele, sem conseguir conter a animação. Mas que descoberta incrível! Nós temos que ir agora mesmo contar tudo para Candinho e para a polícia. Zuma tem que ser presa imediatamente. Dita ainda está com o coração acelerado, o sangue fervendo de indignação. A lembrança da voz debochada de Zuma ecoa na cabeça dela, cada palavra da megera martelando feito um tambor. Por um instante, ela parece prestes a gritar, mas respira fundo e segura o impulso. A caipira olha para Sabiá, que já se vira na direção do carro, pronto para sair correndo contar tudo. Calma aí, homem! Ela segura o braço dele com firmeza. Eu acho que sei um jeito melhor ainda de fazer Zuma pagar pelo que fez antes de ser presa. Sabiá franze a testa confuso. Um jeito melhor? Como assim, Dita? Nós já temos prova, gravação, tudo. Não tenho o que pensar. É levar isso para a justiça e pronto. Ela balança a cabeça, firme, com um olhar que mistura raiva e esperteza. Justiça vai ter sim, Sabiá, mas primeiro vai ter vingança. Essa mulher me fez de besta, zombou da minha fé, mentiu pro Candinho e quase destruiu meu casamento. Ela aperta os punhos. Eu não posso deixar essa pilantra ir-se embora assim, fácil, como se nada tivesse acontecido. Sabiá coça o queixo, intrigado, olhando para a parceira como quem tenta adivinhar o próximo passo. Tá me dizendo que quer fazer justiça com as próprias mãos? Dita dá um leve sorriso, mas o olhar dela é frio, calculista.
Digamos que quero dar um presente para Zuma antes da polícia chegar. Um presente que vai deixar ela de boca aberta. E sem ter para onde correr, o detetive se inclina, curioso, tentando arrancar a verdade. E o que você tem em mente, Dita? Ela o encara, cruzando os braços com ar misterioso. Você vai ver, responde apenas, com um brilho perigoso no olhar. Sabiá percebe que não adianta insistir. O semblante de Dita muda completamente e sai a moça doce e risonha. E entra uma mulher decidida, ferida e estrategista. Ela se vira para o horizonte, o vento bagunçando seus cabelos, e completa num tom quase sombrio. Agora é minha vez de fazer Zuma sentir o mesmo medo que ela espalhou por todo o mundo. Sabiá engole seco. Pela primeira vez, o detetive sente que a história está prestes a tomar um rumo ainda mais explosivo. E assim, entre olhares cúmplices e um silêncio pesado, Dita começa a traçar o plano que pode virar a Casa dos Anjos de cabeça para baixo, e dessa vez não será Zuma quem vai rir por último. Passaram-se dias desde a gravação escondida. Sabiá guardou o arquivo como quem guarda tesouro, e Dita passou a dormir com um plano na cabeça. O dia da apresentação finalmente chega, e a cidade inteira fala sobre a noite. Vai ter festa na praça. Vem Dita cantar. Nos bastidores, Candinho está ali, com o chapéu na mão e o orgulho bem no peito, tentando espantar a atenção da mulher. Chegou a hora de você subir no palco e brilhar feito a estrela que você é, Dita, diz ele, pulando de ansiedade, cheio de frases de sempre, tentando encher o peito dela de coragem. Ela sorri sem graça, mas a boca treme. Mas Candinho, a Adália não tá aqui. Ela tá atrasada. E se eu subir lá para apresentar sem ela, o povo vai tudo me odiar, responde, com a insegurança recobrando a voz. Ele larga um riso ameno, tentando traduzir em palavras o que não sabe dizer direito. Ora, mas eles vieram aqui para ouvir música boa e voz bonita, não foi? Então, se você subir lá para cantar, eles vão receber exatamente o que querem. Dita olha para o espelho e vê ali a mulher que sempre sonhou, mas a insegurança puxa o tapete. Mas e se eu não conseguir, Candinho? Eu estava preparada para cantar com a Adália, mas sozinha. Sozinha, eu não sei se vou ter forças. Candinho segura suas mãos com firmeza caipira. Ora, mas é claro que vai. Você nunca foi fraca. Sempre lutou por tudo. Por que não faria isso dessa vez? Ele diz como quem planta uma semente e espera que ela floresça. Nesse instante, o organizador aparece, suado e apressado, puxando o lenço. Dita, não podemos mais esperar por Adália. Você terá que subir agora no palco e apresentar sozinha. A fala vem seca, pragmática, e as cortinas já ameaçam abrir. Ela respira. O peito aperta. Candinho insiste, desta vez com voz mais baixa, íntima. Não tenha medo, Dita. Você consegue. E ela, como se um sopro de coragem atravessasse o corpo, sorri decidido. É verdade, Candinho. Eu consigo. Obrigado por me lembrar que eu sou forte. Dita beija o marido, um beijo que é promessa e medo ao mesmo tempo, e caminha rumo ao palco. Nos bastidores, Sabiá está disfarçado entre sombras, e Dita lança um olhar que mistura conspiradora e agradecida. O plano está pronto para nascer em público. Na plateia, a expectativa é uma onda. O povo cochicha, bate palmas nervosas. Muitos foram para ver Adália. Entre o público, Zuma e Carmen se encostam como quem visita um circo para ver a queda do palhaço. Carmen, curiosa, sussurra: Por que é que estamos aqui se você odeia a Dita? E Zuma, mordaz, responde com aquela falsa condescendência: Ora, como por quê? Aposto que Candinho ainda não contou nada da gravidez para ela. Então eu farei questão de contar eu mesma. O plano dela tem cheiro de veneno. Dita sobe. O silêncio é cortante. Ao pisar no palco, se depara com um mar de rostos e muitos com expressões de reprovação por não verem Adália. O medo tenta retomar o corpo, mas ela respira fundo. Antes de começar, Zuma, não satisfeita em esperar pela queda, incita a plateia com aquele veneno fácil. Viemos ver a Adália, não uma caipira qualquer. A vaia explode como trovoada. Por um momento,
O mundo de Dita treme. O impulso de correr é real, sua bochecha molha de vontade de chorar. Mas no escuro das cortinas, Candinho ergue o polegar, faz um gesto mudo. Vai, eu tô contigo. O gesto é pequeno, mas carrega a força de um amor simples. Dita pensa, Candinho tá certo. Eu sou forte e vou mostrar isso para eles. E com isso toma posse da coragem. Ela abre a boca e canta. A primeira nota é um fio de seda que vai se transformando num manto, enchendo o teatro de calor. As vaias, como folhas ao vento, se calam. A voz dela cresce, se entranha nas paredes, arranca suspiros, puxa olhares, amolece corações. A plateia, de renegada e ruidosa, se rende à beleza inesperada. Mesmo quem entrou disposto a vaiar, agora segura o copo, a careta se desfaz. Até Zulma, no fundo, aperta os lábios, sentindo o rancor que queima. Quando a última nota some, um silêncio denso aparece e por alguns segundos Dita pensa: eles estão caladinho porque odiaram minha cantoria? Ah, não. Aconteceu o que eu mais tinha medo. A dúvida a visita. Então o silêncio se quebra em aplausos, primeiro tímidos, depois estrondosos, e o teatro vira mar de mãos batendo. Dita sorri, e o sorriso é um punhal que fura a vaidade de quem quis humilhá-la. Nos bastidores, Candinho pula e chora ao mesmo tempo. Ele bate palmas sem jeito, como quem celebra um milagre. O orgulho dele vira festa. Dita, ainda com o microfone na mão, procura o rosto de Zulma entre o público. Encontra-o. A megera está branca, os olhos faiscando, a máscara de superioridade trincada. O ódio dela se transforma em inquietação. Dita percebe aquilo e sente que o tempo do acerto chegou. Quando o último aplauso se apaga e a ovação começa a se dissolver em murmúrios de encanto, Dita segura firme o microfone. Seu olhar é certeiro, o corpo ainda trêmulo da emoção, mas agora guiado por um propósito muito maior do que apenas cantar. Com um sorriso controlado e a voz doce, ela anuncia: eu quero convidar uma pessoa muito especial para subir aqui no palco, mas eu. A plateia, ainda embalada pelo encanto da apresentação, começa a cochichar entre si. Quem será a convidada? Será uma surpresa musical? Uma homenageada? Nos bastidores, Candinho observa tudo com o chapéu na mão, franzindo a testa, sem entender o rumo daquela noite. O que será que Dita está aprontando agora? Pensa ele, inquieto. Entre o público, o detetive Sabiá, camuflado entre as cadeiras, abre um sorriso discreto. Ele entende o olhar da cantora, aquele olhar que diz: é agora. O momento de expor Zulma chegou, mas o que vem em seguida pega todos desprevenidos. Dita ergue o queixo, olha diretamente para o fundo da plateia e chama com firmeza: sobe aqui, Zulma. O burburinho é instantâneo. Todos se entreolham, confusos, sem acreditar no que acabaram de ouvir. Carmen arregala os olhos. A própria Zulma trava no lugar por um segundo, antes de apontar o dedo para si mesma e perguntar, dissimulada: eu? Dita apenas assente, com um sorriso enigmático. A megera ajeita o cabelo, endireita o vestido e finge modéstia. Mas eu não me preparei, não aqueci a minha voz. Tudo bem, a minha voz é perfeita e está sempre pronta para brilhar. A frase sai impregnada de vaidade. Que coisa boa, Zulma responde Dita, com aquele sorriso doce que esconde o gosto da vingança. Por um momento, o ego da vilã fala mais alto que sua maldade. Acreditando estar sendo homenageada, ela até esquece que odeia Dita e pergunta animada, como uma estrela convidada para brilhar: o que nós cantaremos, Dita? A cantora segura o riso e, com um olhar que mistura ironia e calma vingativa, responde: ah, não, você vai cantar sozinha essa música. Zulma faz uma careta confusa, mas, ainda acreditando que se trata de uma homenagem, ajeita a postura e responde: ah, sendo assim, e, sem perder tempo, começa a cantar. O que se ouve a seguir é um desastre. A voz da vilã é desafinada, estridente, completamente fora do tom. As pessoas na plateia se entreolham, tentando conter o riso.
Carmen afunda o rosto nas mãos constrangida. O caos sonoro dura apenas alguns segundos, até que Dita, com um falso ar de piedade, levanta a mão e interrompe a apresentação. Não, não, Zuma. Você vai cantar de outro jeito. A vilã franze o senho, irritada. Como assim de outro jeito? Pergunta, impaciente. Dita então, lança um olhar rápido para o fundo da plateia. Sabiá, atento ao sinal, se levanta discretamente e arremessa o pequeno gravador que havia guardado para aquele momento. O aparelho voa em direção ao palco e Dita o agarra no ar, com a destreza de quem sabe o valor do que tem nas mãos. A cantora ergue o gravador diante de todos e sua voz ecoa pelo microfone. Já que você adora cantar, Zuma, agora o povo vai ouvir a sua verdadeira voz. Com um toque no botão, o teatro inteiro é tomado por um som inconfundível. A voz de Zuma, gravada em segredo, confessando todos os seus crimes. Candinho é lentinho, você sabe. Ele acreditou na mentira de que dormimos juntos e acreditou que estou grávida. É capaz de eu colocar um travesseiro na barriga por dentro do vestido e ele já acreditar que a barriga cresceu. O público reage com espanto. Um coro de murmúrios percorre o salão. Zuma empalidece. Sua expressão passa da altivez ao desespero em questão de segundos. Isso é mentira, grita ela, tentando abafar a gravação. É montagem, é tudo falsificado. E parte em direção a Dita, tentando arrancar o gravador de suas mãos. Mas antes que consiga, Candinho surge dos bastidores, furioso, e segura a megera pelos braços. Isso, Candinho. Segura ela, que as revelações ainda não acabaram. Anuncia Dita triunfante, fazendo a plateia prender o fôlego. Então, a cantora volta o gravador para o microfone e deixa tocar a segunda parte da gravação a voz de Carmen, inconfundível, completando o escândalo. Você tem razão, Zuma. Até hoje, Candinho não chegou nem mesmo perto de descobrir que Samir é seu filho perdido. A revelação cai como uma bomba. A plateia inteira se levanta, chocada. Candinho, paralisado, solta as mãos da vilã e recua 2 passos, tentando entender o que acabou de ouvir. Você escondeu meu fio de mim esse tempo todo? Pergunta ele, a voz embargada, o olhar marejado. Zuma tenta balbuciar alguma desculpa, mas o rosto dela denuncia tudo. O medo, a raiva, o orgulho ferido. Dita, sem deixar a vilã reagir, completa. Pois é, Candinho. A mulher que disse carregar o seu filho, na verdade, é a mesma que roubou o verdadeiro de você. O público começa a murmurar, a indignação cresce. Sabiá surge da lateral do palco, mostrando o crachá de detetive e declarando em voz firme: tudo está gravado e documentado. Zuma, você está cercada. Zuma tenta escapar, mas é contida pelos seguranças do evento sob os gritos da multidão. Carmen, apavorada, tenta se afastar discretamente, mas é reconhecida e também cercada pelos curiosos. Candinho, ainda atordoado, olha para Dita e pergunta: então é verdade, Samir é meu fio? Ela segura a mão dele e responde emocionada: é sim, Candinho. E agora, com a verdade exposta, ninguém mais vai poder separar vocês. Enquanto a plateia explode em aplausos e gritos de justiça, Zuma é levada para fora, gritando que vai se vingar. Dita, ofegante, segura o microfone e agradece ao público. Obrigado por acreditarem que o bem sempre vence, mesmo quando o mal disfarça bem. A cortina se fecha. Candinho a abraça com orgulho. Lá fora, o som da multidão ecoa como uma trilha de vitória. E nos bastidores, Sabiá sorri satisfeito, murmurando para si mesmo: missão cumprida. Dita respira fundo, sabendo que aquele foi o maior show de sua vida, não apenas o da voz, mas o da verdade. O salão está em puro caos. A plateia ainda vibra com o escândalo recém-revelado e Dita, com o microfone firme nas mãos, decide que é hora de dar o golpe final. Com o olhar faiscando vingança, ela se aproxima da beira do palco e lança sua pergunta ao público com voz cortante: o que vocês acham que merece uma pessoa que rouba o fio dos outros e só faz maldade atrás de maldade, pessoal? O público,
que já está tomado pela fúria e pela indignação, entende o recado na hora. As vaias começam tímidas, mas logo se transformam em um rugido ensurdecedor. Gritos de revolta se espalham pelo salão como um coro de justiça popular. Zuma, que até então tentava manter a pose, se vê encurralada. Ela tenta erguer o queixo, com aquele velho ar de superioridade, e rebate com desprezo. Ora, seus imprestáveis, eu sou uma dama honrada. Quem vocês pensam que são para me tratar dessa maneira? Vocês irão pagar caro. Mas ninguém se cala. As vaias aumentam, e os gritos ecoam de todos os cantos. Pilantra, trambiqueira, mal amada. A vilã tenta se defender, os olhos girando como quem procura uma saída, mas só encontra ódio e risos zombeteiros. Dita, com o semblante de quem finalmente vê justiça sendo feita, segura o braço de Candinho e comenta em tom de deboche: Vamos, Candinho. Agora a gente nem precisa fazer mais nada contra a Zuma. Ela tá se acabando sozinha, bem do jeitinho que merece. Candinho, ainda atônito com tudo o que ouviu, apenas concorda, deixando o palco ao lado da esposa. Seu olhar mistura raiva, tristeza e uma pontinha de alívio. No palco, Zuma grita sozinha, descontrolada, o cabelo desgrenhado, os olhos faiscando como brasas. Ora, mal amada não, vocês é que não sabem o que é classe, bando de roceiros sem educação. Enquanto as vaias continuam, a megera tenta encontrar alguma brecha para escapar da humilhação. Seus sapatos escorregam no chão polido do palco, e ela, ofegante, murmura com sarcasmo, tentando se consolar. Pelo menos eles não trouxeram comida para atirar em mim. Mas o destino não dá trégua a quem faz da maldade um ofício. Um vendedor ambulante, que até então passava despercebido, surge no meio do público e anuncia com um sorriso malandro: Tomates. Tomates fresquinhos. Promoção do dia. Compre um e leve mais um para jogar na pilantra em cima do palco. O público explode em gargalhadas. Zuma arregala os olhos, horrorizada. Ah, não. É tarde demais. O primeiro tomate voa pelo ar e acerta em cheio o ombro da vilã. O segundo vem na testa. Em poucos segundos, ela está sendo bombardeada por uma chuva vermelha de tomates, aplausos e risadas. Ela tenta correr, tropeça na própria barra do vestido e escorrega em um tomate espatifado, caindo de bunda no chão com um estardalhaço digno de cena final. O público delira. O riso é geral. Alguns chegam a filmar a desgraça da megera, enquanto outros gritam palavras de escárnio. Bem feito, trambiqueira. É o que dá mexer com o filho dos outros. Zuma, coberta de vergonha e polpa de tomate, tenta se erguer, mas escorrega novamente, agora completamente desmoralizada. É nesse instante que o som das sirenes corta o riso coletivo. A polícia entra apressada no salão, abrindo caminho entre o público para subir ao palco. Um dos oficiais, com o semblante sério, anuncia: Zuma Pereira da Rocha, você está presa pelos crimes de falsidade ideológica, sequestro e extorsão. Zuma, desesperada, ainda tenta argumentar, chorando e tremendo de raiva. Isso é um equívoco, uma injustiça. Eu sou uma mulher respeitada. Mas o policial não se comove. Ele apenas gira as algemas em torno dos punhos da vilã e a puxa em direção à saída, enquanto os aplausos tomam conta do salão mais uma vez agora, em comemoração à prisão da megera. Dita observa tudo de longe, encostada na lateral do palco com os olhos marejados, mas um sorriso discreto de satisfação no rosto. Candinho se aproxima, passa o braço em volta da esposa e diz com voz emocionada: Acabou, Dita. Agora a gente pode viver em paz. Ela apenas assente, sem tirar os olhos da cena da megera sendo levada. A multidão aplaude, ri e comenta, enquanto Zuma, desfigurada e coberta de tomates, é arrastada até o carro da polícia, ainda gritando promessas de vingança. E assim, diante de toda a cidade, a mulher que jurava ser superior termina algemada, coberta de vergonha e ridículo, enquanto Dita e Candinho, lado a lado, finalmente veem a justiça triunfar. Zuma se disfarça de arrependida,
mas guarda uma arma secreta, uma falsa gravidez que ela usa para enganar Candinho e exigir um casamento. Mas o destino tem outros planos e algo inesperado está prestes a acontecer. Candinho e Dita passeiam de carro pelas ruas da cidade, rindo das lembranças da lua de mel. Ao ver uma confeitaria charmosa na esquina, Candinho decide parar. Com aquele jeito simples e alegre, ele comenta que vai comprar uns quindins para adoçar o dia, prometendo que não vai demorar. Dita sorri, confiante, observando o marido atravessar a rua. O motor do carro ainda ronrona e a música suave no rádio embala seus pensamentos. Ela respira fundo, deixando-se levar pela calmaria, sem imaginar o pesadelo que se aproxima. Enquanto observa Candinho pela vitrine, um vulto surge refletido no vidro da janela. Dita pisca, confusa, achando ser apenas ilusão. Mas o som da porta abrindo faz seu corpo estremecer. O carro de repente dá um tranco, e antes que ela possa reagir, o motor é acelerado. Assustada, ela vira o rosto e o sangue gela. Zuma está ao volante, com o olhar vidrado e um sorriso que mistura ironia e fúria. Dita, tomada pelo pavor, tenta manter a voz firme, mas o medo a denuncia. Mas o que é isso? O que você está fazendo? Pergunta, o tom entre o desespero e a incredulidade. Zuma aperta o volante com força e, sem olhar para ela, responde com frieza. Tô te tirando de perto do Candinho. O coração de Dita dispara. O quê? Mas você endoidou de vez? Para esse carro agora? Implora, tentando puxar a maçaneta, mas a porta está travada. Zuma lança um olhar atravessado e uma risada debochada escapa. Muito pelo contrário, queridinha, diz ela, arrastando as palavras com sarcasmo. Eu não vou mais deixar você sair daqui, não. Não enquanto não prometer para mim que vai acabar esse seu relacionamento com o Candinho. Dita sente o corpo tremer. Você tá louca, Zuma? O Candinho não gosta de você, ele gosta é de mim. Rebate com coragem, disfarçando o medo. Zuma solta um riso curto, amargo, e responde, dissimulada. Ah, é mesmo? Pois eu tenho o que o Candinho mais quer na vida. O silêncio que se instala é cortante. Dita arregala os olhos, tentando decifrar o que Zuma quer dizer. O filho dele? Pergunta num fio de voz. Você sabe onde o Júnior tá? Mas Zuma não responde. Apenas acelera ainda mais o carro, os olhos fixos na estrada, a mandíbula trincada de raiva. Dita percebe que qualquer movimento em falso pode ser fatal. Do lado de fora, as pessoas na calçada se viram assustadas, observando o veículo passar em alta velocidade. Uma senhora tenta acenar, achando que é um acidente, mas o carro some dobrando a esquina, deixando para trás apenas o som dos pneus e o eco de um grito abafado. Dentro do carro, Dita se encolhe no banco, os olhos marejados. Tenta falar, mas a voz sai trêmula. Você não precisa fazer isso. Zuma ri, mas o riso sai distorcido, nervoso, quase um soluço de desespero. Eu preciso sim. O Candinho vai aprender a me respeitar. Dita observa o semblante da rival e é como se visse uma mulher despedaçada. O olhar de Zuma está perdido, os gestos são bruscos e há algo sombrio por trás de suas palavras. Você está confundindo tudo, Zuma, tenta argumentar. Isso não vai trazer o amor dele de volta. Zuma a encara de relance com um sorriso torto e cruel. Quem falou em amor? Diz ela, fria, enquanto o carro avança por uma estrada de terra. Eu quero é justiça. As luzes da cidade ficam para trás e a paisagem começa a mudar. Dita percebe o caminho se estreitar, os postes de luz desaparecem e o medo cresce dentro dela, como uma onda prestes a engolir tudo Candinho. Lá na confeitaria, volta com os quindins nas mãos e estranha ao não ver o carro onde havia deixado. Ele olha para os lados, confuso, e sente o coração apertar. Enquanto isso, o som do motor ecoa na estrada deserta.
Zuma respira fundo com um ar de satisfação doentia, enquanto Dita tenta pensar em uma forma de escapar. O rosto dela está pálido e as mãos tremem ao tentar abrir a porta novamente, mas Zuma, percebendo o movimento, dispara com sarcasmo. Nem pense em pular, Dita. Não quero te machucar. Ainda. A tensão toma conta. O carro desaparece na noite, engolido pela escuridão, enquanto na confeitaria, Candinho grita o nome da esposa sem imaginar o caos que está prestes a começar. O sequestro de Dita marca o início de uma trama, onde o amor, a obsessão e a loucura se confundem. E a cada quilômetro percorrido, Zuma se afunda mais em seu próprio abismo, levando Dita junto, sem que ninguém saiba até onde ela está disposta a ir para ter o que acredita ser seu por direito. A estrada é longa e silenciosa, o vento zunindo pelas frestas do carro. Dita, aflita, observa a velocidade aumentar e sente o medo se transformar em raiva. O rosto de Zuma reflete no vidro, frio, decidido, e isso a deixa ainda mais fora de si. Ela aperta o cinto com as mãos trêmulas, tentando raciocinar, mas a cabeça fervilha. O coração parece querer saltar do peito. Num rompante, Dita perde a paciência e grita com a voz tomada pelo desespero. Vamos, me fala! Você tá com o filho do Candinho esse tempo todo? Zuma finge não ouvir, os olhos fixos na estrada, mas o tremor em suas mãos denuncia que foi atingida em cheio pela pergunta. O silêncio entre elas é denso, quase palpável. Dita insiste, sem medir as consequências. Fala, Zuma, eu sei que você sabe. Onde está o Júnior? O tom de Dita mistura dor e desespero, e antes que possa se conter, ela agarra o braço da rival com força. Zuma se assusta e solta um grito. O carro balança. O que você está fazendo? Eu estou dirigindo. Não está vendo, sua caipira? Esbraveja, tentando recuperar o controle. Mas Dita, dominada pela adrenalina, continua a sacudi-la. Você está mentindo! Grita, sem perceber que o carro já sai da pista. O veículo começa a dançar na estrada, como se o destino brincasse com a vida das duas. As rodas perdem o contato com o asfalto e o barulho dos pneus cortando a terra ecoa pelo caminho. A tensão é insuportável. Zuma tenta puxar o volante, mas Dita continua agarrada a ela, desesperada. Para, Dita! Grita a vilã, mas é tarde demais. De repente, uma árvore surge imensa diante delas. O farol ilumina o tronco grosso e o tempo parece parar. O impacto é inevitável. O som do metal amassando se mistura ao grito das duas mulheres. Um clarão. E então, silêncio. Por alguns segundos, tudo parece imóvel. A fumaça sai do capô, o cheiro de gasolina invade o ar e o vento leva o som distante de vozes se aproximando. Zuma, tonta, abre os olhos e sente o corpo latejar. A cabeça gira, mas o instinto de sobrevivência fala mais alto. Ela desata o cinto e empurra a porta com esforço. Cambaleando, sai do carro e cai de joelhos na beira da estrada. Ao olhar para trás, vê Dita adormecida no banco, o rosto coberto por sangue e cacos de vidro. Zuma hesita. Por um breve instante, o olhar dela parece vacilar, mas a frieza volta rápido. Era para ter sido diferente. Murmura, arfando, dissimulada, como se tentasse convencer a si mesma. Mas pelo menos ela viu que eu sou capaz. Ela se levanta apressada e olha para os dois lados da estrada. O som de pessoas se aproximando faz seu coração acelerar. Droga! Sussurra, colocando o casaco sobre o rosto. Com passos cambaleantes, ela começa a correr pela trilha de terra, tentando desaparecer antes que alguém a reconheça. A cada passo, o som de sirene se aproxima. O brilho das luzes vermelhas da ambulância corta a noite, refletindo nos olhos dela Zuma, para por um instante, observa de longe os socorristas se aproximando do carro e engole em seco. Pelo menos ela não vai morrer, diz com um sorriso enviesado. Ainda preciso dela viva para Candinho entender o que perdeu.
A vilã se mistura entre as árvores, escondendo o rosto com as mãos, suja de sangue e poeira. Sua respiração é pesada, o corpo trêmulo, mas a mente segue firme em seu plano. O olhar dela brilha com um misto de triunfo e insanidade. Agora falta a segunda parte, murmura com voz rouca. Candinho vai estar nas minhas mãos. Ela continua andando, tropeçando nas pedras, enquanto a ambulância passa por ela em alta velocidade, sem perceber quem era aquela mulher de olhar perdido na beira da estrada. A cada metro, o som das sirenes se torna mais distante e o silêncio volta a dominar. Mas o destino, silencioso e cruel, prepara o contragolpe. Porque, sem que Zuma perceba, um dos curiosos que se aproximou do local do acidente encontra algo caído na estrada. Um pedaço do lenço que Zuma usava no pescoço, manchado de sangue e perfume. Um detalhe pequeno, quase insignificante, mas capaz de colocar tudo a perder. Enquanto a noite encobre os rastros da vilã, o destino de Dita e Candinho começa a se entrelaçar em um novo ciclo de dor e revelações. E Zuma, convencida de que está no controle, ainda não imagina que o próprio erro será a chave que revelará toda a verdade que ela tanto lutou para esconder. O relógio marca o fim de mais um plantão, quando Stella é chamada às pressas para uma emergência. O corredor do hospital está tomado por vozes apressadas, o barulho das macas se mistura ao som dos passos. A enfermeira corre, ajeitando o crachá no peito, sem imaginar que está prestes a encarar um dos choques mais fortes de sua vida. Ao entrar no quarto indicado, ela paralisa. O tempo parece parar quando seus olhos encontram o corpo de Dita, imóvel, pálido, cercado por aparelhos. Stella sente o coração disparar. Aproxima-se devagar, tomada pela angústia, e pergunta, com a voz trêmula, o que aconteceu com ela? Foi encontrada num carro pós-colisão. Está em coma. O som dessas palavras corta o ar como uma lâmina. Stella arregala os olhos, leva a mão à boca e sente a garganta secar. Não, não pode ser. Balbucia, lutando contra o impulso de chorar. E o Candinho, o esposo dela, pergunta, tentando encontrar algum fio de esperança. Ela veio sozinha, responde o colega, com um olhar pesaroso. A enfermeira sente as pernas fraquejarem. O corpo dela parece não responder. O médico responsável percebe o abalo e se aproxima, colocando uma mão sobre seu ombro. Stella, é melhor você sair um pouco, sim, diz com delicadeza. A gente precisa de calma para começar o tratamento. Ela apenas balança a cabeça, os olhos marejados. Sai cambaleando pelos corredores, sem saber para onde vai. O coração lateja no peito, a respiração falha. Assim que chega à sala de telefone, ela agarra o aparelho e disca o número de Candinho com as mãos trêmulas. Minutos depois, o caipira chega ao hospital às pressas, com o rosto abatido e os olhos cheios de desespero. Ele atravessa o corredor feito um raio, gritando o nome da esposa. Stella corre ao encontro dele, tenta acalmá-lo, mas Candinho a segura pelos ombros, sem fôlego. Stella, cadê a Dita? Me diz que ela tá bem, por favor. Ela respira fundo, sem coragem de dizer a verdade. Ela tá em coma, Candinho. O mundo do caipira desaba. Ele leva as mãos à cabeça, anda em círculos tentando compreender. Eu deixei a Dita no carro para comprar os quindins. Quando eu voltei, ela e o carro tinham sumido. Exclama, a voz embargada. Celso e Asdrúbal chegam em seguida, alarmados pela notícia. Ao ver o amigo transtornado, Asdrúbal tenta conter as lágrimas. Calma, Candinho. Pode ser que ela tenha apertado o acelerador sem querer, diz, tentando amenizar, embora nem ele mesmo acredite. Mas Celso, mais racional, balança a cabeça negativamente. Isso é improvável, afirma, pensativo. A distância era longa demais, quilômetros da confeitaria. Não faz sentido ela ter ido parar tão longe sozinha. Stella se aproxima devagar, o olhar firme apesar da emoção evidente. Celso está certo, diz ela, em tom sério. Alguém entrou no carro. Eu tenho quase certeza disso. O silêncio toma conta do grupo. Candinho a encara, atônito, tentando processar as palavras.
Mas quem poderia ter feito uma coisa dessas com a Dita? Pergunta, com a voz embargada. Ninguém responde. Stella baixa o olhar, pensativa, e um arrepio percorre sua espinha. Há algo naquela história que não se encaixa, algo sombrio por trás do acidente. Candinho, sem forças, se encosta na parede e desliza até o chão, cobrindo o rosto com as mãos. Eu devia ter ficado com ela, murmura, culpando-se. Asdrúbal tenta consolá-lo, mas as palavras se perdem diante da dor. Stella respira fundo e olha para a janela do quarto onde as luzes da cidade piscam ao longe. Se alguém fez isso, não vai ficar impune, diz, firme, num tom baixo, quase um juramento. Enquanto isso, no leito, Dita permanece imóvel, presa entre a vida e o sono profundo. Seu rosto tranquilo contrasta com o desespero que domina o lado de fora. Celso observa os detalhes do prontuário, inquieto, e comenta. O carro foi encontrado sem marcas de invasão, mas alguém mexeu na trava. Isso não é acidente. Stella confirma com a cabeça, o olhar distante. Eu sabia. Algo me dizia que isso não foi acaso. Candinho, chorando, segura a mão de Dita e murmura. Acorda, meu amor, volta para mim. O clima é de pura tensão. A cada batida do coração de Dita, o mistério se aprofunda. Ninguém imagina que o acidente é apenas o início de uma rede de mentiras e vinganças. Do lado de fora, o vento sopra pelas janelas do hospital, trazendo presságios. E Stella, tomada pela desconfiança, sente que a resposta para tudo pode estar muito mais próxima do que todos pensam, talvez nas mãos de alguém que eles menos imaginam. O clima no hospital é tenso, e o vai e vem dos enfermeiros aumentam a aflição de Candinho, que segue sem forças, sentado à beira da cama, de mãos trêmulas e o olhar fixo no chão. Stella tenta acalmá-lo, mas sua expressão também denuncia o desespero. O silêncio é quebrado quando, de repente, a porta se abre com um estalo seco. Surge Zuma, com um ar teatral, e o rosto coberto de lágrimas falsas, prontas para cair no momento certo. Com a voz melosa e forçando um tom de lamento, ela se aproxima lentamente de Candinho. Ah, Candinho, assim que eu soube, eu vim correndo. Eu sinto muito, muitíssimo. O trio à volta, Celso, Asdrúbal e Stella, troca olhares desconfiados. A entrada repentina da vilã parece ensaiada demais. Mesmo assim, Candinho levanta o olhar com dificuldade, tentando entender o que ela faz ali. Zuma, percebendo o impacto que causa, dá mais um passo e questiona. Quando será o velório? Candinho, abalado e tomado pela ira, se levanta de um salto. Vira essa boca para lá. A Dita tá viva, muito bem viva, ouviu? Zuma leva a mão ao peito e simula espanto. Ai, perdoe-me. As notícias vão voando pela cidade, né? Às vezes acabam sendo distorcidas. Stella, com o olhar afiado, se aproxima um pouco e observa as marcas vermelhas nos braços e no rosto da vilã. A enfermeira franze a testa e comenta com voz firme. Que arranhões são esses, Zuma? Parece até que você se meteu numa briga ou num acidente. Zuma arregala os olhos por um segundo, mas logo recupera o tom dissimulado e inventa. Ah, isso! Um gato! Isso mesmo, um gato apareceu no orfanato. Me atacou do nada. Coisa boba. Celso, em silêncio, cerra o olhar. Ele percebe que Zuma está mentindo o tom trêmulo, apressa em responder, o jeito desconfortável de desviar o olhar. Asdrúbal, cruzando os braços, completa com ironia. Interessante, porque todos aqui sabem que a senhorita não suporta a Dita, e que, no casamento dela com Candinho, fez o favor de causar um belo escândalo. O que veio fazer aqui, afinal? Zuma finge não ouvir e foca apenas no caipira, deixando o olhar marejado e o tom mais doce que o normal. Candinho, eu sei que não é o momento certo, mas eu precisava te dar um acalento, um consolo para essa dor. Stella e Celso se entreolham, já pressentindo o golpe. Zuma faz uma breve pausa dramática, respira fundo e solta a bomba com um sorrisinho vitorioso nos lábios. Candinho, eu estou grávida de você. O ar parece sair do hospital inteiro. Celso empalidece,
Asdrúbal se engasga com o próprio espanto e Estela leva a mão à boca, incrédula. Candinho cambaleia, quase perde o equilíbrio e murmura, em choque: não, isso não pode ser verdade. Zuma se aproxima com delicadeza calculada, toca o ombro dele e, num tom fingidamente emocionado, diz: mas sim. Naquela noite mágica que passamos juntos, nós fomos presenteados com um filho. Você vai ser pai de novo, Candinho. Celso, já sem paciência, se adianta. Chega, Zuma, isso é demais, até para você. A vilã gira o pescoço lentamente e encara o rapaz com um olhar frio e ameaçador. Celso sente o peso daquele olhar e dá um passo para trás, lembrando dos segredos que ela guarda sobre ele. Zuma aproveita o recuo e lança uma risadinha venenosa. Ora, Celso, o que foi? Está com medo de mim, é? Asdrúbal intervém, tentando trazer a razão de volta. Candinho, você não pode acreditar nisso sem provas. Pelo menos espere um exame, um resultado verdadeiro. Zuma solta um riso nervoso e tenta manter o controle. Um exame? Isso é um absurdo. Eu nunca dei motivo para desconfiarem de mim. Eu sou uma mulher honesta, pura. Estela revira os olhos e murmura entre os dentes. Santa é o que você menos parece. Candinho, confuso e ferido, encara Zuma por alguns segundos e depois declara com firmeza: o professor tem razão. Quem me garante que isso não é só mais uma das suas armações para me separar da Dita? Eu quero um exame, agora. Zuma força um sorriso, mas sua máscara começa a rachar. O tom doce desaparece e o olhar se torna duro e impaciente. Candinho se vira e completa, com voz trêmula, mas decidida: com licença, eu vou ficar do lado da minha esposa. Ele sai acompanhado de Estela e Asdrúbal, deixando Zuma sozinha. A vilã fecha as mãos com raiva, o olhar cheio de fúria e frustração. Quando percebe que ninguém está por perto, solta entre os dentes: ah, era só o que me faltava. Onde é que eu vou arranjar um teste falso agora? Zuma começa a andar pelo corredor, nervosa, até que seu olhar se fixa em uma mulher grávida saindo de um consultório. Um sorriso perverso se forma lentamente em seu rosto. Ora, parece que a resposta veio a cavalo. Ela se afasta, tramando sua próxima jogada. Mas o destino reserva uma reviravolta. Mesmo inconsciente, Dita começa a ter leves movimentos no leito do hospital. Um murmúrio escapa de seus lábios, como se a alma dela estivesse ouvindo tudo o que Zuma acabou de dizer. Sem saber, a vilã cava a própria ruína, acreditando que o destino está do seu lado quando, na verdade, o destino já prepara sua queda. O ambiente do quarto é silencioso. Só se ouve o bip constante das máquinas e o som ritmado do oxigênio. A penumbra torna o cenário ainda mais pesado. Candinho está ali, sentado ao lado de Dita, segurando a mão dela com carinho e esperança. O olhar é triste, cansado, como se a alma dele também estivesse ligada àquela cama. Ele murmura baixinho, como se Dita pudesse ouvir: acorda, minha flor, volta para mim, eu imploro. De repente, a porta range lentamente. Candinho se vira e leva um susto ao ver Zuma parada na entrada, segurando um envelope branco nas mãos e exibindo um sorriso disfarçado de doçura. Ele se levanta, surpreso e com o semblante endurecido. O que você está fazendo aqui? Pergunta, num tom de alerta. Zuma entra com passos lentos, fingindo uma serenidade que não tem. O vestido claro contrasta com o olhar carregado de intenções sombrias. Ela balança o envelope no ar e responde com ironia: você me pediu o exame, não foi? Pois aqui está. Candinho pega o papel com as mãos trêmulas. O silêncio volta a dominar o quarto enquanto ele lê as linhas com dificuldade. Subitamente, seus olhos se arregalam e ele solta um murmúrio de incredulidade. Minha nossa! Mas deu positivo? Zuma respira fundo, fazendo-se de vítima, e com uma voz mansa responde: e deu mesmo. Fiz aqui no hospital. Pode perguntar para as enfermeiras responsáveis. Elas mesmas me acompanharam. Candinho balança a cabeça,
Confuso, perdido, o olhar alterna entre o papel e o rosto sereno de Dita, imóvel sobre o leito. Zuma percebe a hesitação e se aproxima, com passos calculados, até ficar a poucos centímetros dele. Sua voz ganha um tom imperativo, envolto em falsa ternura. Candinho, eu não quero ser tratada com desdém. Você terá que se casar comigo. O caipira se afasta um passo, quase sem acreditar no que ouviu. Como é que é? Eu não posso fazer isso, não. Eu já sou casado, mulher. Zuma solta uma risada seca e sarcástica, cruzando os braços. O olhar dela agora é frio, venenoso. Casado? Não, não é. Aquela festinha no campo não valeu nada, Candinho. Foi tudo informal, lembra? Até porque ela se inclina, aproximando o rosto dele. Dita é desquitada. E se você realmente quisesse passar o resto da vida com ela, não teria me engravidado. Candinho fica sem reação. Zuma percebe a brecha e continua, fingindo ofensa. Ou será que você é o tipo de homem que engravida uma mulher e depois abandona ela à própria sorte? A pergunta ecoa no quarto como um golpe. O caipira baixa o olhar, tomado pela culpa e pelo peso da moral. Lá fora, o som distante de um carrinho de hospital cruza o corredor, aumentando a sensação de urgência. Candinho encara Dita. As lágrimas começam a escorrer pelos olhos dele. Ele segura a mão dela com força e murmura. Me desculpa, minha Dita. Mas ela tem razão. Zuma esboça um sorriso discreto, vitorioso. Ela se aproxima mais, tocando o braço dele de forma carinhosa, mas com a frieza de quem manipula. Então, podemos acertar os detalhes do casamento, não é? Pergunta, tentando manter a voz suave, mas o olhar brilha de satisfação. Candinho respira fundo, o peito arfando, dividido entre o amor e a culpa. Por fim, com a voz embargada, ele declara: Tá certo, eu me caso com você. Meu filho não merece nascer num lugar onde vai ser julgado. Zuma, sem conter o prazer de ver o plano se concretizando, finge surpresa e emoção. Oh, Candinho, você não sabe como isso me faz feliz. Ela se joga nos braços dele num abraço forçado, apertado demais, quase sufocante. O caipira permanece imóvel, sem retribuir o gesto. Seus olhos continuam fixos em Dita, inconsciente. Por trás dele, Zuma ergue o olhar e encara a mulher deitada com um ar de triunfo. Seu sorriso muda de doce para cruel, revelando toda a malícia por trás da farsa. Ela sussurra baixinho, apenas para si. Agora sim, você vai dormir por muito tempo, Dita. Dita se agita, como se reagisse à presença da vilã. Candinho se assusta e corre até a cabeceira, apertando a mão da esposa. Zuma dá um passo para trás, disfarçando o riso nervoso e fingindo preocupação. Oh, minha nossa! Ela reagiu, pergunta, encenando espanto. Candinho, com lágrimas nos olhos, fala em desespero. Reagiu. Sim, eu sei que ela tá me ouvindo. Tá lutando para voltar para mim. Mas Zuma apenas observa, com um olhar sombrio e impassível. O jogo dela parece ganho, e a confiança transborda em cada gesto. Antes de sair, ela lança uma última frase, venenosa e calma. Candinho, eu te espero na capela amanhã cedo. A porta se fecha lentamente atrás dela, deixando o quarto mergulhado no som dos aparelhos. Candinho se ajoelha ao lado da cama, a cabeça apoiada nas mãos de Dita. Lágrimas escorrem, misturando-se ao som ritmado das máquinas que mantêm a esperança viva. Enquanto isso, do lado de fora, Zuma caminha pelo corredor com um leve sorriso, ajeitando os cabelos e sussurrando para si mesma. Um casamento e uma herança. 2 vitórias em uma só noite. Mas, dentro do quarto, Dita esboça um leve movimento de dedos, quase imperceptível, porém suficiente para mostrar que a mocinha, mesmo inconsciente, sente tudo. Zuma pensa que venceu, mas, mal sabe ela, que Dita está prestes a despertar, e a justiça do destino nunca dorme. No silêncio profundo do hospital, Dita permanece imóvel, o rosto pálido, as pálpebras trêmulas. Estela e Túlio observam atentos, trocando olhares de apreensão. O corpo da mulher se contorce levemente,
como se lutasse contra algo invisível. Lá dentro, dentro de sua mente, uma outra realidade começa a se formar fria, enevoada e cruel. Dita em seu sonho, se vê caminhando em uma igreja repleta de flores brancas. O som de sinos ecoa e o murmúrio da multidão a faz estremecer. Ela se aproxima e, para seu espanto, reconhece Candinho diante do altar ao lado de Zuma, vestida de noiva. O coração dela dispara. Não, isso não pode estar acontecendo, murmura, os olhos marejados. O padre ergue as mãos e o coro entoa uma canção suave, mas aos ouvidos de Dita tudo soa distorcido, como se viesse debaixo d'água. Desesperada, ela tenta correr até Candinho. Candinho, eu tô aqui! Grita, tentando tocar nele. O choque é tanto que Dita grita dentro do sonho. Mentirosa! Você nunca esteve grávida. O grito ecoa, e a imagem começa a se distorcer. O cenário da igreja se desmancha em sombras, e o rosto de Zuma se transforma em uma máscara sombria que ri alto. Dita tenta correr, mas suas pernas pesam em seu próprio pesadelo. No hospital, o corpo dela se agita. Os batimentos cardíacos sobem rapidamente. Estela se aproxima, aflita. Túlio, olha a Dita. Está começando a se mexer. Túlio observa os números e responde, com calma controlada. Ela está sonhando. Talvez isso seja bom. Pode ser o início da melhora. Estela, nervosa, segura a mão de Dita e sussurra. Então acorda, minha amiga. Mostra para todo mundo que você ainda está aqui. A cena corta para alguns dias depois no orfanato. A atmosfera é completamente diferente, sombria, abafada, com o ranger das portas e o farfalhar das cortinas velhas. Zuma aparece na sala principal, impaciente, tamborilando os dedos na mesa. Carmen surge na porta, carregando uma grande caixa embrulhada em papel pardo. E então? Pergunta Zuma, ansiosa. Chegou? Carmen sorri, abrindo a caixa com cuidado. Chegou e está muito melhor do que eu imaginava. Vamos para o seu quarto experimentar. O sorriso de Zuma se alarga, satisfeito, e ela pega a caixa com as duas mãos, disfarçando a empolgação. Mas o que ela não percebe é que Samir, que brincava no corredor, escutou tudo. O garoto franzia a testa, curioso. O que será que ela comprou? Pensa alto. Será que é coisa para o bebê? Movido pela desconfiança, ele segue as duas discretamente até a porta entreaberta do quarto. De lá, ele observa Carmen retirando uma barriga falsa de tecido e fitas elásticas. Zuma, diante do espelho, começa a ajustar a prótese por baixo do vestido. Samir leva a mão à boca, incrédulo. Mas a raiva cresce dentro dele. Sem pensar duas vezes, ele empurra a porta e entra de supetão, berrando. O que é isso? Você não está grávida. Zuma e Carmen se entreolham, apavoradas. A vilã tenta disfarçar, mas o tom de Samir é cortante. Eu vi, grita ele. Você enganou o Candinho para casar com você. Zuma se aproxima com o rosto tomado pela fúria e tenta manter a pose. Calma, menino. Eu posso explicar. Mas Samir dá um passo à frente e rebate. Explicar o quê? Que você é mentirosa? Que fez tudo isso enquanto a Dita está lá no hospital por sua culpa? Porque eu não duvido nem um pouco que foi você quem causou aquele acidente. O rosto de Zuma endurece. O olhar se torna gélido. Ela segura o braço do menino com força e rosna. Já chega, Samir. Eu tô perdendo a paciência com você. Mesmo tremendo, o garoto se solta e encara a vilã com coragem. Então perde o quanto quiser, mas eu vou contar tudo pro Candinho. Ele vai saber que você mentiu. A voz dele ecoa pelo quarto e Carmen tenta intervir, nervosa. Zuma, deixa o menino, ele tá assustado. Mas a vilã já perdeu o controle. Puxando Samir pelo braço, ela grita. Vamos ver se isso vai acontecer. Aos empurrões, Zuma arrasta o garoto pelos corredores escuros até o porão. Samir luta, chuta, tenta gritar, mas a vilã é mais forte. Abre a porta com um estalo e o joga lá dentro. O som do ferro batendo ecoa alto quando ela tranca. Com um sorriso gelado, Zuma diz: Pode gritar o quanto quiser, Samir.
Ninguém vai te ouvir aí embaixo. Ela se afasta, respirando fundo, enquanto o choro abafado do menino preenche o silêncio. Lá dentro, no escuro, Samir se senta no chão, abraça os joelhos e sussurra, desesperado. Eu não acredito nisso. Eu sou o único que sabe a verdade. E agora eu tô aqui, trancado. E agora? Lá fora, Zuma sobe as escadas, ajeitando o cabelo, tentando recuperar o controle da respiração. O plano parece intacto, mas uma única lágrima inocente, caída no escuro do porão, começa a desenhar o início do fim da vilã. E no hospital, Dita, ainda em coma, aperta a mão de Stella pela primeira vez. A respiração dela se torna mais firme. Algo dentro dela desperta, como se, de alguma forma, soubesse que a verdade está trancada e precisa ser libertada. Enquanto isso, na cama do hospital, Dita começa a respirar com mais força. Lágrimas escorrem de seus olhos fechados. Ela murmura o nome de Samir como se conseguisse senti-lo. Stella percebe e segura sua mão com ternura. Dita, acorda, por favor. E como se o chamado atravessasse as dimensões, Dita desperta. Lentamente, seus olhos se abrem e Stella recua um passo, assustada e emocionada. Dita, você está me ouvindo? Atordoada, Dita tenta se sentar. O que está acontecendo? Pergunta com voz fraca. Stella, sem conter a emoção, responde. Você passou dias desacordada, e agora o Candinho e a Zuma vão se casar. Dita arregala os olhos, a lembrança do sonho voltando em flashes. A Zuma? Foi ela. Ela causou o acidente. Stella hesita, confusa. Dita aperta o lençol com raiva e determinação. Stella revela à amiga que Zuma está prestes a se casar com Candinho. E Dita responde, determinada. Eu sei como impedir esse casamento. Vamos, me ajuda a levantar. Enquanto isso, os sinos da igreja tocam, anunciando o início da cerimônia. Zuma surge deslumbrante com o vestido branco e a falsa barriga. A única que sorri é Carmen. O restante dos convidados parece tomado por um silêncio desconfortável. Candinho está pálido, o olhar vazio, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. O padre começa o ritual e, em meio às palavras sagradas, diz: Se alguém aqui é contra esse casamento, que diga agora ou se cale para sempre. Nesse instante, as portas da igreja se abrem com força. A figura de Dita surge, ofegante, com os olhos faiscando de coragem. Esse casamento não pode acontecer, mas de jeito maneira, berra. Candinho, surpreso e emocionado, sorri pela primeira vez em dias. Dita, você acordou? Diz, incrédulo. Zuma, em pânico, grita. O que você está fazendo aqui, sua caipira? Dita avança até o altar, sem medo. Eu vim gritar para todo mundo ouvir que foi você que me deixou no hospital. Você estava naquele carro, não estava? Zuma tenta disfarçar, mas a voz falha. Isso é mentira. Você não pode provar nada. Dita ergue o queixo e responde com firmeza. Mas eu posso provar uma coisa. Num impulso, ela se lança sobre Zuma, e as duas caem no chão. O salão entra em caos. Convidados se empurram, gritos tomam conta da igreja. Dita se levanta triunfante, segurando nas mãos a barriga falsa. Ela não está grávida coisa nenhuma. Berra, levantando o objeto no ar. O padre deixa cair o livro. As damas de honra se calam, e Candinho, perplexo, encara Zuma. Você mentiu para mim? Mas por quê? Pergunta com a voz embargada. Zuma cai de joelhos, tentando recuperar o controle da situação. Por favor, eu fiz isso por amor, implora. Dita se aproxima e rebate. Por amor? Você destruiu vidas, Zuma, e mais. Sempre soube onde estava o filho do Candinho. Sempre soube e nunca contou. O silêncio toma conta. Zuma, pálida, tenta reagir, mas as palavras não saem. Candinho sente o chão desaparecer sob seus pés. Meu filho, onde ele está? Pergunta com a voz trêmula. Dita segura sua mão e responde. Vem comigo, eu vou te levar até ele. Eles saem juntos sob o olhar revoltado da multidão. O caos se instala e Zuma, sozinha, desaba,
cercada pelos olhares de desprezo dos convidados. No orfanato, Dita e Candinho chegam apressados. O lugar parece vazio, mas Dita segue a intuição e vai direto ao porão. Abre a porta e Samir corre para fora, com lágrimas nos olhos. Candinho o abraça, tomado pela emoção. "O que você está fazendo aqui, meu menino?" pergunta com a voz embargada. Dita sorri com ternura e diz: "Esperando por você, Candinho." Ele é o seu filho. O silêncio se torna sagrado. O homem e o menino se abraçam com força, sentindo que finalmente o destino os uniu. Lágrimas se misturam, corações se reconhecem. E enquanto o sol invade o orfanato pelas janelas, Dita observa a cena com um sorriso de quem venceu a própria morte e desmascarou o mal com a força do amor.